Olá, que alegria estar com você aqui na TV Evangelizar, programa A Vida em Foco, começando a partir de agora, transmitido para todo o Brasil, então nacionalmente via satélite, canal digital aberto também pelo YouTube TV Evangelizar Oficial. E hoje nós temos uma convidada especial que vai falar tudo sobre o mundo das plantas. Não tudo, porque ela conhece muita coisa, tá? Eu tô falando da Carol Costa, que vive realmente aquilo que é dom nela e vai dar dicas pra gente, tanto da parte assim que conecta espiritualmente com as plantas, com a jardinagem, e também dar dicas de como ter uma horta, mesmo se você morar em um apartamento. Então, hoje esse é o foco. Fique comigo que está começando o programa A Vida em Foco. Eu vou começar então conversando com a Carol Costa. Ela está lá em São Paulo, ela tem uma agenda super lotada, porque ela tem até uma universidade das plantas e faz realmente por puro dom, né, Carol? Seja muito bem-vinda, viu, minha querida Carol Costa, por nos receber hoje aqui no programa Vida em Foco, viu? Eu que agradeço o convite, é um prazer estar falando com tantos verdinhos e verdinhas nesse Brasil. E é uma alegria porque, assim, eu sei que você tem uma história, né, Carol, de apresentadora, de mundo da televisão, e você, de alguma forma, abriu mão disso por uma escolha muito pessoal com as plantas e dá para perceber que você faz com muito amor. Você tem mais de 30 mil alunos online, presencialmente, e você se dedica muito a esse mundo, né? Dá só uma breve explicação assim para o pessoal te conhecer mais, minha querida. Eu era jornalista, venho de uma família sem grana, tive que pagar para fazer a minha faculdade, tive que trabalhar durante esse período todo, e depois de 15 anos foi com muita surpresa, mas também com bastante frustração, que eu fui percebendo que o jornalismo foi morrendo dentro de mim. Não era uma coisa que, se eu mudasse de assunto, parasse de falar de tragédia, começasse a falar de outro setor, de outra área do jornalismo, eu ia resolver, porque eu fiz esse caminho, né? Trabalhei na área de educação, depois trabalhei com política, trabalhei em jornais grandes, trabalhei na maior editora de revistas da América Latina. Então, eu fui andando em vários lugares no jornalismo até me dar conta que, na verdade, eu senti a minha luz interior se apagando. E aí, é aquela situação clássica que você, por estar empregado, sente um misto de tristeza e culpa. Tristeza, porque lidar com a depressão realmente é uma coisa muito complexa. E culpa, porque tantos colegas meus sem emprego almejavam estar onde eu estava e eu ali estaria renegando, né, esse esforço. Então foi muito difícil sair dessa crise, e durante ela eu olhava para o jardim da empresa onde eu trabalhava e pensava uma vozinha assim dentro de mim: nossa, ia ser tão bom se eu mexesse com planta. Nossa, que foi um chamado mesmo para essa parte mais manual da jardinagem. E aí você deu esse passo e hoje você é a maior especialista que tem nessa área de jardinagem, né, no Brasil. Você se dedica... Quem me dera, não, quem me dera. Mas se não é, está entre as maiores, né, Carol? É humildade aí falando. Mas, minha querida, eu queria, assim, entender um pouco dessa parte que acredito que começou ali, mexendo espiritualmente mesmo com você, né? Quando você escutou, de alguma forma, essa voz interior, não sei como você interpretou isso. E essa nossa primeira conversa eu queria justamente trazer, né? Como que as pessoas podem buscar essa conexão espiritual com as plantas? Isso é possível? Como que você vê? Eu não só acho que é possível, como eu até arrisco dizer, para quem está nos assistindo agora, que talvez você já tenha recebido esse convite da natureza muitas vezes no seu dia. Não estou nem falando da sua semana, estou falando do seu dia. Olha. Só que planta, ao contrário dos bichos, ela não abana o rabo quando ela tá feliz, ela não coloca a língua para fora e parece que sorri com todos os dentes, como os cachorros fazem, ela não ronrona. A planta se comunica com a gente de uma forma extremamente sutil, né? Eu sinto muito como se fosse uma sinalização espiritual, no sentido de o tempo inteiro ela está ali disponível e nos convidando
para um olhar mais atento, mais pleno, mais inteiro, mais íntegro para uma flor, por exemplo. Quem tem uma orquídea em casa fica acompanhando o botãozinho que vai inchando, começou verde, começou um cabinho surgir. Se aquilo não é uma manifestação do belo, se aquilo não é um convite para você parar a loucura por alguns segundos e prestar atenção no divino que tem ali, eu não sei o que é, entende? Sim. Então, eu acho que esse é um sussurro que a planta faz todos os dias, com todas as pessoas, de qualquer idade, de qualquer lugar do mundo. Ela o tempo inteiro te faz um convite. Vem aqui, vem pro lá fora, vamos olhar essa plantinha, essa árvore na frente da sua casa, que às vezes te presenteia com uma florada, ou com frutos, ou com pássaros nela. Tudo isso é um convite do divino para você, né? É interessante isso que você está falando, né? Porque quando a gente estuda a própria relação do ser humano com Deus, a gente vê que algumas épocas mais antigas, né, medievais, o ser humano ele tinha mais certeza da existência da alma, por exemplo, porque ele contemplava muito mais a criação do Criador, né, a natureza, do que as cidades, né, aquilo que foi criado pelo homem. Então é interessante escutar você falando isso, e eu concordo, né, porque é a manifestação de uma criatura, né? É algo que foi criado pelo Criador de todas as coisas. E tendo como base isso, Carol, você acredita que também pode haver cura nesta prática, né? Você mencionou até a questão de depressão, não sei se você passou por isso ou não, ou alguém próximo a você. Gostaria que você comentasse nesse aspecto. Eu passei essa crise no jornalismo, ela acabou culminando numa baita depressão. Eu primeiro fingi que não era comigo, só uma semana ruim, uma época ruim. Depois fingi que ninguém estava vendo, né? E com o tempo eu entrei naquele quadro clássico de ir para o estacionamento da empresa, chorar no estacionamento, tentar se acalmar, desinchar o olho, subir pro andar do trabalho, ir para o banheiro, jogar água gelada no rosto, respirar fundo para suportar mais um dia. E aí é um grande dilema, primeiro porque você está empregado e tanta gente está desempregada, e segundo porque eu lutei tanto para ser jornalista, foi tão penoso, trabalhoso para mim, que eu chegar naquele momento eu me sentia às vezes uma ingrata com a minha própria história. Só que a hora que você para de se perguntar, e se você que me ouve agora está deprimido, está lidando com um momento de solidão, de inquietude no coração por qualquer motivo, isso é uma mudança muito importante de questionamento. Eu parei de me perguntar por que eu estava deprimida. E comecei a perguntar o que eu poderia fazer por horas a fio que eu nem percebia o tempo passar. E essa história do tempo, ela é um grande indicador para a gente, porque hoje é nosso bem mais precioso, tempo. O tempo que a gente dedica à nossa família, o tempo que a gente dedica ao trabalho, e às vezes como isso está descompassado, o tempo que a gente dedica a si mesmo, aos estudos e por aí vai. Então, se pergunte francamente, né? Qual é a coisa que você faz e nem percebe o tempo passar? Ali está muito da sua luz. Pode ser que não exista uma profissão para isso, né? Pode ser, na época em que eu fiz essas perguntas, a jardinagem era um universo muito masculino, o paisagismo um universo de gente muito rica, que não era meu caso também, e a arte floral, né, ou trabalhar com as flores nos arranjos, cortadas na água ou na espuma floral, uma coisa que não era propriamente o meu chamado. Eu queria trabalhar com a planta viva, com a planta plantada na terra. Então foi muito difícil entender que aquilo que eu poderia fazer por horas sem perceber o tempo passar, que era mexer com planta, eu tô aqui até reforçando essa expressão, porque as pessoas me escrevem e falam, eu tenho tanta vontade de mexer com planta, mas a gente não sabe muito bem qual é a profissão que tem aí, né? E hoje, depois de 13 anos quase dessa mudança de carreira, dessa transição, eu sei que existem muito mais empregos dentro do universo da jardinagem e do paisagismo do que esses 3 que eu citei lá em 2012, quando eu fiz a transição.
E o que é o maior sinalizador para mim é o quanto de luz que você sente vir do seu peito, sabe? Aquilo que antes estava te deixando oprimida, quando você dedica tempo, propósito e energia, foco para uma coisa que te dá prazer, que te dá essa luz interior, tudo muda. É lógico que eu tive de tomar remédio, é lógico que eu tive de fazer terapia, é lógico que eu contei com o apoio da minha família, mas trabalhar com planta me ajudou a sair da depressão de uma forma que eu jamais suspeitaria. E isso numa época em que mal se falava de saúde mental. Entendo, que legal a sua história, Carol. E você fala hoje sobre esse mexer com as plantas. E eu sei que você forma profissionais da área, você trabalha com isso, ou seja, hoje, não sei nem se dá para chamar de trabalho, né? Porque quando a gente se identifica tanto assim, é igual você falou, é preencher o tempo. Mas você fez disso uma profissão, a sua nova forma de viver. Mas tem aquelas pessoas que você também ajuda que querem passar algumas horas, elas querem passar um fim de semana, elas querem colocar a mão na terra, mas não querem mudar toda a vida dela. Essas pessoas vão ter também esse benefício mental que você teve por estar ali num momento, talvez um hobby, alguma coisa, eu não sei se envolve muito estudo, muita preparação, como que é isso? Veja, uma parte do aprendizado da jardinagem e do paisagismo envolve ter sensibilidade para sinalizações discretas, como eu tinha dito, né? Porque a planta não tem uma sinalização óbvia como um gato ou um cachorro. Se até uma criança consegue perceber que o cachorro, quando abana o rabo assim, tá feliz, mas o gato, quando abana o rabo, tá meio bravo, meio agitado e talvez te arranhe, a mesma sinalização, duas respostas opostas, né, de acordo com o bicho. Se uma criança consegue perceber esse nível de sofisticação, é muito mais fácil aprender jardinagem, porque murchar é igual para todas as plantas. Sede, né? Amarelado é igual para a maioria das plantas. Problemas, né? Bichinho é igual para a maioria das plantas. Furinho, a sinalização é a mesma. Então, eu brinco que a principal coisa que você precisa ter é essa sensibilidade. Quem não tem e que resolve começar a se dedicar à jardinagem a sério, a observar, a olhar antes de sair agindo, vai acabar criando uma sensibilidade que vai te favorecer em todos os aspectos da sua vida. Você vai perceber que a sua comunicação com outras pessoas também fica diferente. Você começa a perceber sinais que às vezes a gente não percebe do corpo, quando alguém está conversando com você meio de lado e que aquela pessoa que ela está incomodada, está querendo sair dessa conversa. Isso é uma sinalização visual, né? E a planta, como toda conversa da planta é visual, você tem que deduzir o que ela está falando em plantês, como eu digo. Isso favorece. A partir do momento que você consegue perceber que a planta está só um pouquinho com sede, porque deu uma murchadinha na folha, a pessoa que tem um olhar para isso tem um olhar muito mais generoso para relações humanas e também para relações com seus bichos de estimação. Então, pessoas se tornam ser humaninhos melhores a partir do momento que treinam um pouquinho de plantês. Que legal. Carol, e você vai ficar comigo no segundo bloco, né? Até porque eu tô vendo que você tem plantas aí no seu cenário e muitas pessoas em casa querem cultivar plantas ou hortaliças e moram em um espaço que não tem muito sol. Então eu vou falar com você sobre isso no próximo bloco. Então agradeço a sua permanência aqui com a gente. Agradeço também que você permaneça aqui, porque se você quer ter uma horta em casa, quer saber cultivar essas plantas, nós vamos falar já já com a Carol Costa. Então, enquanto isso, um breve intervalo, nós saímos com as imagens da cidade de Governador Valadares, em Minas Gerais, e você me acompanhando pelo canal 15.1, padroeiro é Santo Antônio. Já eu volto. Quem não carrega a sua cruz e não caminha atrás de mim, não pode ser meu discípulo.
E eu volto com você de todo o Brasil, aqui no programa A Vida em Foco. Lembrando que apesar de nós estarmos no mês de maio, nós continuamos com a campanha de Jesus das Santas Chagas. E é interessante porque a gente pede que você nos ajude com esse sonho do Padre Reginaldo Manzotti, que é o nosso sonho agora, de alcançar a Terra Prometida com essa doação extra, onde nós vamos poder ampliar o nosso projeto de evangelização. Por isso, nos ajude, mas além de te pedir ajuda, eu digo que a cada mês, nesta campanha de Jesus das Santas Chagas, nós estamos rezando por você. E por isso que durante o mês de maio você vai receber um cartãozinho de São Pio de Pietrelcina pedindo pela cura das feridas do corpo e da alma. Nós estamos junto com você nessa intercessão porque temos a intercessão como um dos carismas da obra Evangelizar. Então nos ajude a propagar ainda mais esta obra de evangelização e nos ajude com a campanha de Jesus das Santas Chagas 2024. Agora falando com você que quer ter as suas plantas em casa, mas fala assim, Carol, eu não tenho espaço aqui em casa, eu não tenho muito sol, eu moro em apartamento. É possível que eu tenha essa mão na terra, como estava falando a Carol Costa aqui? Então a gente continua essa conversa, minha querida, muito obrigada por permanecer com a gente aqui na TV Evangelizar. Eu já fiquei encantada com a sua begônia ali atrás, até acertei, né? Dei um chute aqui no nome da planta, que eu não sou muito boa com nomes. Mandou muito bem, mandou muito bem. Mas sabe o que eu percebi? Eu falei para a produção, ela está em São Paulo, é em São Paulo, né, minha querida, que você está? Não, eu falo da cidade de Olambra, a capital da você está em Olambra agora, tá. Então, como que é o clima aí? É ensolarado? Como que quente. É? Bem quente. Porque o que eu fico pensando? Aqui a minha referência é Curitiba, São Paulo, nem sempre tem sol, né? Então, a gente tem outros desafios que você não tem aí em Olambra. Então, a primeira coisa que eu pergunto é, a gente tem que saber escolher o que vai plantar de acordo com a cidade que a gente vive ou não? É uma ótima ideia. Porque, vamos pensar bicho, que é muito mais fácil para as pessoas, tá? Vocês talvez me deem risada ouvindo essa comparação. Eu não vou pensar em ter um filhotinho de camelo num lugar que neva. Realmente. Certo? Não faz o menor sentido. Mas eu também não vou pensar em levar uma baleia para fora da água. Ou seja, desde criancinha, a gente é treinado para identificar os bichos, os seus habitats, aquilo que eles precisam. Eu penso urso polar, eu sei que apesar de chamar urso, o ambiente em que ele vive, o lugar que ele quer, que ele se sente bem, é muito diferente do ambiente em que o urso panda mora. Chama urso também, não chama, mas o urso polar gosta de frio e o urso panda é das florestas tropicais da Ásia. Então, veja, quando a gente vai para o universo da planta, muitas das plantas são nossas velhas conhecidas, muitas plantas a gente já tem, só que a gente se esquece que são plantas, porque está acostumado a chamá-las de comida. Sim. Você tem tomate, cebola, alho, cebolinha, manjericão, alecrim na sua geladeira. Você tem frutas na sua fruteira, na despensa. Você tem grãos, feijão, grão de bico, ervilha. A gente esquece que essas coisas um dia foram plantas porque a gente está acostumado a comprar no supermercado em outra seção. Então, o que acontece é que as pessoas às vezes não sabem o nome das plantas. Eu peguei duas aqui, fiquei muito orgulhosa que você reconheceu a begônia. Mas é um grande acerto para a jardinagem deixar de ser aquela conversa de dedo verde. É um grande acerto a gente começar a se perguntar de onde essa planta vem. Ela é uma planta como o urso polar que gosta de neve. A gente tem plantas que gostam de muito frio. Caso, por exemplo, da cebola, né? A gente tem variedades de cebola adaptadas a calor? Tem. Mas a cebola original, a cebola que Deus fez, é de frio. É um bulbo. Olha. E a maioria dos bulbos gosta de frio. Ele dispensa as folhas durante o inverno rigoroso e depois volta a florar, a produzir folhas e a florar. Sim, cebola da flor, eles voltam a florar na época quente. Então, se eu começo a me dar conta que essa pessoinha aqui, ó, essa bela pessoinha que tinha na casa da minha avó, talvez estivesse na casa da sua mãe, ela é uma plantinha. Eu posso fingir que eu não sei o nome, mas ela é uma plantinha de lugar tropical e úmido.
eu já começo a perceber que eu vou ter que criar um lugar tropical e úmido para ela na minha casa, né? E não vou poder deixar a terrinha dela secar completamente. Então é isso que eu brinco com os bichos. Os bichos, até uma criança pequena é capaz de reconhecer que a baleia é da água, que o urso polar é da neve. Mas a maioria das crianças não sabe o que é isso. Olha, isso que aqui linda. é uma orquídea muito comum nessa época do ano. Você Olha. vai encontrá-la até em supermercado. Vou te fazer um teste, será que você sabe como chama? O nome popular. Não tenho nem noção. Sapatinho, alguma coisa assim ou não? Sim! Ó, a gente não combinou, eu preciso dizer que a gente não combinou isso com a produção. Mas é que a orquídea aparece um pouco, né? Ela tem uns nomes assim populares que lembram alguns, né? Algumas peculiaridades. Tem, um monte, que parece um chapeuzinho de freira, um sapatinho, como é o caso dessa. Tem vários nomes populares que ajudam bastante a gente, né? Carol, então você falou, fez sentido para mim essa questão da adaptação, de saber a origem da planta. Hoje é fácil de se ter acesso, eu sei que você tem uma universidade, né, Minhas Plantas, e lá você deve tratar disso também. Eu quero dizer assim, porque aqui a gente fala com o Brasil inteiro, então tem cidade fria, tem cidade muito quente, né? O Nordeste do Brasil, você conhece o Brasil bem variado. Então, tem aquelas pessoas que vão querer ter flores em casa, tem algumas que vão querer ter algumas hortaliças. O que elas devem procurar? Onde elas devem procurar esse tipo de informação para fazer a escolha certa e fazer vingar essa planta, né? Bom, eu sou suspeita de dizer, porque a gente tem o maior centro online de jardinagem e paisagismo do Brasil e um dos maiores do mundo, com 32 mil alunos. Então, sim, você pode buscar essas informações e aprender a multiplicar suas plantas, a fazer sua orquídea dar flor de novo, a adubar direitinho, a montar um canteiro. Tudo isso você consegue fazer sendo meu aluno. A gente tem uma porção de cursos no catálogo que são para quem está começando, alguns profissionalizantes para quem deseja mexer com plantas profissionalmente como eu, né? A gente tem hoje também uma variedade maior de livros. Então, tô falando com você aqui, né, num pedaço da minha estante. É só um pedacinho que você está vendo aqui. Mas eu tenho 600 livros de jardinagem e paisagismo, tanto escritos em português quanto em inglês, espanhol, francês. A gente tem 2 dos livros mais vendidos do Brasil. O número 1 da lista de jardinagem já faz 6 anos, que é o Minhas Plantas, Jardinagem para Todos, até quem mata cactos. E também o Paisagismo para Todos, até o Sem Quintal. Então, eu gosto de deixar bem claro que legal. O paisagismo ele não é exclusividade de quem tem quintal. Você pode fazer um paisagismo pequenino, um cantinho verde, um jardim vertical, num ambiente apertadinho. Dá para fazer numa sala, dá para você explorar as paredes quando você tem pouco espaço de circulação. Não é por falta de espaço que as pessoas vão ficar sem planta, entendeu? Entendi. Porque eu sou aqui a rainha da gambiarra. A gente inventa lugar para pôr planta, mas a gente consegue. Tá, então entendi. Então é importante buscar uma fonte, um estudo, isso é bom de se fazer, acho que até parte do hobby, né? Mas como fazer uma horta? A gente tem por onde começar? Bom, eu tenho um curso de horta com quase 40 aulas sobre isso. A gente tem muitos vídeos gratuitos também disponíveis no YouTube. O básico da horta começa com um sincerão. A primeira coisa que você tem de fazer é botar a mão na consciência e dizer sinceramente quantas horas de sol batem no local onde você quer ter horta. Porque a grande questão é que a horta é extremamente dependente de sol. Tá. Quanto mais horas de sol, maior a diversidade das coisas que você quer plantar. Você pode plantar fruta, verdura, legume, grão, raiz, tubérculo, vagem. Dá para você plantar quase de tudo, quanto mais sol você tem. E quanto menos horas de sol, e andando para essa situação que eu tenho aqui, que é um ambiente de sombra, né? Tá bem pertinho da janela, se eu estico o braço eu alcanço a minha janela, mas ao mesmo tempo não bate sol direto, eu tenho uma cortina que filtra. Quanto menos horas de sol batem na planta, e aqui vou ser um pouquinho repetitiva, é sol mesmo, não é claridade, luz difusa, luz filtrada da cortina, é sol. Sabe quando a gente põe a mão e sente que até esquenta a mão?
Quanto mais horas, mais plantas. Quanto menos horas, menos plantas. Quais são as plantas do local com poucas horas de sol? Principalmente as verduras e as plantas de ciclo muito rápido. Eu gosto de brincar que fast food no meu universo, né, aquela comida rápida, na verdade é o rabanete. A semente de rabanete germina e vira um rabanete igual da feira, igual do supermercado, em 28 dias. Nossa! 28 dias, é menos de um mês. Nossa! Então, se a planta tem um ciclo rápido assim, vai dar certo de ser cultivada mesmo num local de claridade. Não pode ser breu. Então, vou aqui pedir a licença de dar um exemplo de breu. Você tá vendo o meu rosto iluminado, né? Tá vendo que eu tô bem perto da janela, a janela aqui do meu lado, ó. Bem pertinho da janela. Se eu ando, olha bem o meu rosto, não precisa entender de planta. Olha bem o meu rosto, como eu me afastando da janela, vai ficando escuro? Sim. Vai ficando escuro. Olha como fica escuro. Então, o que acontece? Quando a gente fala de planta, como esses serizinhos precisam fazer fotossíntese, eles são dependentes de luz solar, breu não vai funcionar. Quanto mais longe da janela, maiores as chances de você condenar a sua horta a durar menos de um mês. Entendi. Então, para quem só tem claridade, tem que grudar a sua jardineira de horta no vidro da janela. Não é abaixo da janela, não é do lado da janela, não é acima da janela. Você pode prender no teto, mas você tem que fazer o gancho ficar comprido bastante para que toda a massa de folhas fique no vidro da janela. Eu sempre falo, não vai ser por falta de espaço. Explore as verticais. Dá para você colocar um gancho lateral na parede, dá para você prender a jardineira no próprio parapeito, dá para você colocar banquinho, tijolo, prateleira, várias coisas para que o vaso fique tipo aquelas namoradeiras de Minas, sabe? Aquela boneca de madeira. Fica assim, ó. A gente precisa das plantinhas namorando na janela, entendeu? Entendi. Era, inclusive, onde as violetas da minha mãe sempre ficaram. Violetas na janela, né? Sempre apoiadinhas ali na janela. Então, se você lembrar da casa dos seus avós, você vai ver, tudo bem, normalmente as casas tinham quintal com um pomar, que era um clássico, mas as plantas que ficavam no ambiente interno, aquela samambaia da sua avó, aquele comigo ninguém pode, aquele vaso de 7 ervas, essas plantas ficavam perto das janelas, muito perto. Aí, como os apartamentos foram pipocando, cada vez mais comum as pessoas morarem em apartamento, criou-se essa imagem de que você pode ter planta em qualquer lugar do seu apartamento. É verdade que você pode ter planta em qualquer cômodo, mas é mentira, fake news total, que você pode ter planta em qualquer lugar. Se o lugar não recebe sol, nem claridade, não tem assim proximidade com uma janela, você dificilmente vai conseguir ter uma planta saudável e feliz ali. Faz sentido o que eu tô falando? Faz, com certeza, muito sentido. Agradeço, viu, a verdadeira aula que você está dando aqui pra gente. Certamente o pessoal em casa vai querer saber mais, vai mexer lá no teu YouTube, vai querer saber dos teus cursos. Então agradeço o seu tempo aqui dedicado, igual você dedica aí às suas plantas, às suas flores. Seja sempre bem-vinda aqui à TV Evangelizar, viu, minha querida? Muito obrigada mesmo. Eu um abraço aí para Olambra. Feliz de poder levar essa mensagem da planta para mais pessoas, porque se tem uma coisa que eu tenho certeza é que qualquer pessoa pode ter uma horta em casa. Qualquer pessoa merece colher alimento que ela mesma plantou. Que legal, isso é muito animador. Muito obrigada, viu? Abraço, Carol. Muito obrigada. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, até. A gente continua falando desse mundo aí das plantas. No próximo bloco a gente vai falar de um local onde as crianças vão visitar para conhecer melhor esses lugares lá na Escola Agrícola de Joinville. Por isso vamos sair com imagens de Joinville, em Santa Catarina, canal 49.1, e lá é onde fica a Catedral São Francisco Xavier, que foi a primeira igreja católica da cidade, de 1867. Já eu volto. O coração ansioso deprime o homem, mas uma palavra bondosa o anima.
Agora eu preciso te falar que se você ainda não se inscreveu para o maior festival de música católica da TV brasileira, você tem que correr, porque as inscrições estão quase acabando, vão até o dia 12 de maio, dia 12 desse mês está chegando, então não deixa para a última hora não. Eu sei que tem gente que deixa lá para o último dia, mas não faça isso, sabe por quê? Você tem que pensar que se você estiver entre os 16 candidatos que podem pisar aqui neste palco, você vai estar levando a evangelização pela sua música. Seja você o compositor, seja você o intérprete, não importa. O importante é que a gente leve a sua música, que a gente toque o coração das pessoas por meio desta evangelização que vai acontecer no Festival Vem. É muito simples você fazer a sua inscrição, é só ir lá no festival, vemfestival.com.br, que é o site. Tem um vídeo super explicativo do Danilo Diba de como você deve proceder. Lembrando que este ano nós temos o tema Jesus das Santas Chagas. Então é importante você ter este tema na sua música e vem com a gente neste grande festival de música católica, o maior da TV brasileira. E como hoje a gente estava falando desse clima de cultivar as plantas, desse mundo das plantas, nós temos também instituições que levam a educação às escolas, para que as crianças aprendam da onde vêm os alimentos. Então, a gente preparou essa matéria que está lá na cidade de Joinville, falando sobre a Escola Agrícola Municipal Carlos Reis Funk, que ensina exatamente os cuidados das plantas a todas as crianças. Então, acompanhe comigo esse VT. É quase às margens do rio Pirabeiraba, muito bem guardada por um cenário de paisagem inspiradora, num dos distritos mais tradicionais da germânica Joinville, que se descortina uma história de descobertas, de paixão pelo campo. Estamos na Escola Agrícola Municipal Carlos Reis Funk, onde essa criançada, esses adolescentes, põem a mão na massa pra valer. E todos adoram. A gente está cuidando das ervas medicinais e tratando elas, tirando os matinhos que deixam corrompidos. Isso nos ensina a ter responsabilidade de um jeito ou de outro, que a gente vai aprendendo. Trabalhei em equipe com os colegas. Foi algo muito importante, na verdade. Nessa escola, toda financiada aí com recursos da prefeitura, são aproximadamente 300 alunos do 6º ao 9º ano, né, com uma rotina absolutamente diferente. Além do ensino regular, eles aprendem várias práticas da vida no campo mesmo. No começo eles não têm muita autonomia, nós temos que ajudá-los. Os alunos do 9º ano e do 8º ajudam os alunos do 6º ano e gradativamente eles vão se apropriando e se pertencendo a esse lugar. Porque muitas vezes eles chegam aqui, alguns choram, né, saudade de casa e tudo isso, e todo mundo acolhe, né? E aí eles vão. Então esse desenvolvimento é muito interessante aqui, bem gratificante também. No importante período que ficam longe das salas de aula, de cada canto dessa imensa área, muito bem cuidado, da fazenda experimental que funciona na escola, o aprendizado é também diversão. O Thiago está no 9º ano, já é um veterano, é o 4º e último ano dele na escola, mergulhado nessa rotina que se transformou em aventura também. Eu tinha interesse por animais, sabe? Eu me dava muito bem com eles. Era uma escola de tempo integral, era algo novo para mim. Então eu resolvi arriscar nessa aventura. E é uma aventura que só está começando para Maria Letícia e para o Léo, do 6º ano. A Maria Letícia, já de cara, ficou surpresa com o jeitão dos animais desse rebanho aí. Não tem porquinho fácil, não. Eles ficam mordendo a pá, comendo terra, mordendo as botas. Ao descobrir as formas de manejo aqui e o comportamento de alguns porcos, fazendo até essa cara de chamego, tudo fica mais fácil, mais leve e também mais engraçado. Parece que, sei lá, que eu tenho amizade com o porco.
ele ficou mordendo minha bota, eu penso que ele tá falando oi pra mim quando ele morde minha bota. Do outro lado, outros alunos, tarefas e desafios diferentes. A turma prepara os vasos, onde vão crescer novas mudas. A Ariane Pisolato é a professora de produção vegetal. Matéria que faz parte da prática agrícola da escola. Ensina o pessoal a trabalhar desde a terra até a plantação final, colheita. E os alunos trabalham desde fazer a muda, desde a preparação do solo, desde aprender a regar, desde aprender a cultivar, desde toda a prática da parte vegetal. Se eles gostam, basta observar todo o zelo e cuidado com as plantas, que apenas começam a se desenvolver sob esses olhares otimistas, com planos certos de progresso. A missão exige conhecimento. Eles estão prontos para aprender. Aqui eles precisam cuidar, eles precisam zelar, cultivar. Se eles não tiverem o zelo para cuidar da plantinha, eles não vão cuidar da sua própria vida futura. Trazer paz, trazer coração, trazer humanidade para dentro da produção, para daí ter um fruto melhor, assim, para eles em crescimento. Lições para a vida. Lições para a vida. Depois de mais um dia com muitas lições, depois da limpeza nas botas e de um bom banho, quase todas vão para casa nas diferentes linhas de ônibus que partem da escola agrícola e correm a cidade para algo mais do que merecido ao fim do dia. Bom descanso, turma! Eu fico imaginando a alegria dessas 300 e poucas crianças ali, porque que criança que não gosta de brincar ao ar livre, porque para eles acaba sendo uma brincadeira, porém com toda essa parte pedagógica. Por isso que eu quero te convidar a entender um pouco mais a fundo como que é a rotina dessas crianças. Acompanhe comigo. O jogo da vida para essa criançada de Joinville começa cedo e com grandes responsabilidades. Na Escola Agrícola Municipal Carlos Heinz Funk é ensino e amizade em altíssimo nível. Quando a gente está o dia todo com nossos amigos, vira uma família. Os professores são todos mais integrados na gente, a gente aprende mais fácil, os professores aqui também são muito bons. E é uma sensação ótima, é emoção. E se a rotina para eles começa ainda antes das 7h30 da manhã? Desde cedo os alunos já estão atentos. No meliponário aprendem que abelhas sem ferrão são também boas produtoras de mel. Os cuidados são com todos os animais. Na pequena granja, no galinheiro, nenhuma dessas aves fica sem receber atenção. E não pense você de casa que entre os 360 alunos só tem filho de agricultor nessa escola não. Muitos desses meninos e meninas vieram da cidade e enfrentaram provas difíceis para estudar aqui. Chegam aqui muitas vezes com medo de contato com os animais. À medida que eles vão crescendo, que vão evoluindo, que vão desenvolvendo essas atividades, eles conseguem entender como é que funciona o princípio de criação, os cuidados que a gente tem que ter, né, as medidas que a gente tem que tomar para fazer o manejo correto, tanto com plantas quanto animais. E eles saem daqui, né, com uma possibilidade de, no futuro, seguir adiante, né, indo para um colégio agrícola, cursando faculdades afins, agronomia, veterinária. O que a gente percebe nos olhares é que os alunos querem melhorar o nível de conhecimento e também melhorar como pessoas. O projeto da Escola Agrícola de Joinville, quando virou realidade, já trazia como sementinha outra história que deu muito certo. As práticas das crianças e adolescentes nas hortas comunitárias aqui em Joinville faziam tanto sucesso que há 34 anos foi fundada essa, que é a Escola Agrícola Municipal. Uma escola que hoje é destaque em todo o país, isso inclusive confirmado por números do IDEB. É uma porteira do conhecimento que está aberta para o desenvolvimento científico e tecnológico, voltado para as melhores práticas ligadas ao agronegócio. É um orgulho para a cidade de Joinville, né? Porque essa escola começou de uma simples movimentação da própria comunidade agrícola. Nós nos chamamos aqui a família agricolina, todos são os agricolinos. Né? E nós vivemos aqui numa comunidade, uma família mesmo. Muitas vezes os alunos passam aqui muito mais tempo acordados conosco do que em casa. A escola tem os melhores números entre instituições do 6º ao 9º ano em toda Santa Catarina. Virou compromisso para os professores também.
Trabalho aqui na escola há 8 anos já e sempre morei aqui em Pirabeiraba, né? E admirava a escola já, sempre. E quando eu cheguei aqui, realmente foi uma responsabilidade muito grande. Existem 2 desafios, né? O primeiro é você atingir um nível de aprendizado, de ensino. O outro desafio é manter. Professor Beto resumiu bem. E da mesma forma que as aulas no campo ampliam horizontes, quando eles estão em sala de aula, há a preocupação em trazer questões teóricas, por exemplo, as dessas continhas, que possam facilitar caminhos durante as aulas lá no campo. A gente tenta sempre, em cada introdução do novo assunto, dizer onde que ele é utilizado no nosso dia a dia. O idioma aí te assustou? Na escola, disciplina faz parte do dia a dia. E as aulas de alemão buscam também deixá-los fluentes em mais uma língua estrangeira. Eles percebem todo esse engajamento, toda essa ordem, eles já vêm com uma maneira diferenciada de ver o mundo e a gente apresenta o mundo através, mesmo que seja de telas, mas a gente tenta transportar eles à mais realidade possível lá da Europa. É muito legal, a gente aprende muita coisa aqui. Não é difícil? Não, se você se empenhar, não é difícil. Vocês se lembram do Igor, lá do início da nossa reportagem? Uma parte da aula ele traduziu direitinho para mim. Muito difícil essa aula de alemão? Não, a professora ensina bem. E aquela, eu vi ela fazendo uma pergunta para você, o que ela perguntou que você respondeu? Eu não entendi nada. Quando que eu fazia aniversário? Eu faço dia 15 de março de 2011. I have it on 15 Orgulho pelos meus alunos, porque todos eles têm muito respeito para com a minha pessoa e eles sabem que eu também respeito eles. E disciplina, organização é tudo. Ali acontece a aprendizagem. Gente, os desafios são muitos aqui. Nossa visita foi de muito aprendizado e também num clima leve, de amizade e diversão. Tchau, turma! Que prazer para nossa equipe ter conhecido vocês. E eu vejo que hoje esse programa traz uma mensagem especial, não é? A gente começou falando sobre a conexão espiritual que as plantas trazem. E acredito eu que o ser humano que se conecta verdadeiramente com a criação do Criador, ele está de fato mais próximo desse Criador. Então que a gente possa cuidar, seja socialmente, como essas crianças na escola, seja na sua casa com as suas plantas, seja o teu próprio interior, que a gente possa se conectar com essa natureza e cuidarmos deste nosso lar. Esse é o recado que eu deixo para você. Me despeço, mas amanhã a gente tem um novo encontro, 3h30 da tarde, como todos os dias, aqui na TV Evangelizar. Espero você, fica com Deus, até amanhã.